Eu gostava de vos perguntar, e já vou à questão, se não era expectativa vossa, ou pelo menos de algumas das pessoas presentes aqui na mesa, quando o Partido Socialista ganhou estas eleições, que se tivesse começado por aquilo que nós achamos que é o princípio, que é o que se aprende e como é que as escolas se organizam para o que se aprende. Ou seja, se não era a vossa expectativa que os programas das disciplinas, que os currículos fossem substancialmente alterados. Porque eu acho que esta é uma das questões sobre a qual vale a pena discutir. Eu estou convencida que este governo está claramente satisfeito com esta dualização que instalou dentro da escola pública. Não mexe nos currículos e não mexe nos programas, não mexe numa das mais importantes vertentes daquilo que a Ana chamou a escola antiga. É uma escola antiga, cheia de coisas novas e de algum folclore. Não mexe porque não está interessado em fazê-lo. Porque está interessado, empenhadíssimo, em ter muito bem arrumada esta dualização. Os saberes para o aluno padrão e os saberes para o aluno desviado. Isto, evidentemente, entre aspas. E, portanto, é uma pergunta que também vos lanço, porque eu acho que nós já demos alguns passos neste caminho. Os programas das disciplinas, e o Paulo também sabe disso bem, são, em muitos casos, atávicos, complexos, pesados, entram dentro do padrão do informacionismo, que é outro palavrão, mas que também vale a pena discutir de uma forma simples. Os programas são isto. Não há flexibilidade esperável, que a Ana aqui começou por tocar, uma flexibilidade que permita o ajustamento em contexto desses saberes e que, ao mesmo tempo, encontre troncos comuns entre as disciplinas que permitam um trabalho cooperativo, interdisciplinar e mais aberto. Os jovens e as crianças estão asfixiados com 14 professores diferentes, as manhãs e as tardes, dentro daquelas áreas curriculares, enfim, não disciplinares, da área de projeto, da formação cívica, por aí fora, são mais não sei quantas horas por semana, e aquilo que eu também vos quero perguntar é se vocês não acham desejável, neste quadro da democratização e da dita igualdade de oportunidades para o acesso, no acesso e no sucesso, que os programas tivessem uma componente, eu não quero alimentar a dissociação, mas uma componente mais teórica e uma componente mais prática. Que isto não fosse um direito fundamental em todos os níveis da escola pública. Porque é que os filhos dos arquitetos e das arquitetas não hão de ter a tarde da jardinagem, ou poder aprender jardinagem, ou culinária, ou outras áreas de saber mais práticos que a escola pudesse, evidentemente, oferecer a todos, porque a questão é esta, Depois, relativamente, e só quanto a um aspecto que a Ana colocou, os territórios educativos de intervenção prioritária, que acolheram alguns meios como só podia, como relembrem muito bem, são produtos de crimes, de políticas autárquicas, de governos locais com a conivência dos governos centrais. Mas também lhe queria perguntar se não acha que há contextos e contextos. Há territórios que fizeram um trabalho extraordinário, onde, digamos, o contexto é aquele, foram dotados com mais recursos, mas há escolas em determinados contextos que poderiam ser desfeitas. E aquelas crianças e aqueles jovens poderiam estar nas outras escolas. Nas escolas que servem, sobretudo, os filhos das classes médias ou das classes médias altas. Era preciso fazer uma avaliação destes territórios educativos de intervenção prioritária. Pergunto-lhe se está ou não de acordo com isto. E relativamente à diversidade social e cultural. Eu acho que uma escola, eu vou ser mesmo muito breve, uma escola que ainda não tem estes meios, não tem também as condições para valorizar dignamente as culturas e a língua de partida dessa mesma diversidade. Está muito longe de ter as melhores condições para acolher os filhos e as filhas dos imigrantes, está muito longe.
E esse muito longe está igualmente centrado nas questões da língua, que também é uma outra interessante discussão. É evidente que a questão da língua segunda acrescentou alguma coisa relativamente a estes jovens, mas uma escola que não tem condições, não tem meios ou não valoriza a língua-mãe destas comunidades e que não cria contextos de aprendizagem onde elas façam sentido, eu acho que continua a ser uma escola incompleta e uma escola que continua a discriminar. Manuel, sobre esta matéria tanto da diversidade cultural como dos territórios de intervenção prioritária, o que é que te apraz dizer sobre isso? Achas que a escola está preparada para enfrentar a diversidade cultural? A maior parte das escolas, se as deixarem, encontrará meios e formas de dar respostas aos problemas que encontra. E apoiar, com certeza que sim. O grande problema é que eu creio que a incompetência gera um enorme desperdício. Um enorme desperdício. A incompetência deste Ministério da Educação gerou um desperdício de recursos materiais, humanos, etc., como não há paralelo na nossa história recente. E, em alguns casos, com coisas que até seriam boas ideias. Eu continuo a achar que o Magalhães é uma boa ideia, mas foi um autêntico desperdício de recursos. A forma atrapalhada, a forma disparatada como matam os conceitos bons, a forma como disparam com dinheiro para cima dos problemas e não resolvem nenhum. E eu creio que esta incompetência é que era necessário remover muito rapidamente. A competência, creio que reconhece nas outras pessoas inteligência também. E a inteligência não pode só morar na 5 de outubro. Não pode. Quem lá está tem que perceber que todas as pessoas são inteligentes. E que os professores, que os pais, regra geral, são inteligentes. E esta deve ser a regra. Mas não é. Há uma profunda desconfiança do Ministério da Educação em relação a tudo e em relação a todos. Desde logo em relação aos professores. Mas creio que também em relação aos pais, às comunidades, às autarquias, em relação a toda a gente. E, portanto, atira com o dinheiro para cima dos problemas e gera um enorme desperdício. Eu creio que a inteligência gera poupanças, mas gera sobretudo eficácia. É muito mais eficaz colocar um mediador cultural numa escola onde há um conjunto grande de ciganos que não vão à escola, ou cujas crianças, cujas meninas, a partir dos 12 anos, deixam de ir à escola, porque culturalmente é assim. E um bom mediador cultural resolve o problema. E agora também sei do que falo. Eu sei do que falo. Na minha escola havia mediador cultural. Na escola Parque Silva Porto, na altura a escola 124, o mediador cultural resolvia estes problemas. E os meninos iam à escola. E agora não vão à escola muitas vezes porque não há um mediador cultural. Não há quem, junto do patriarca, resolva o problema. E isto, creio que é uma medida de inteligência. Ficava baratíssimo aquele mediador. E não tê-lo é um profundo desperdício de recursos. Significa que estamos a desperdiçar todo um conjunto de gente e estamos a desperdiçar depois um conjunto de assistentes sociais, psicólogas que passam por lá, mas que não sabem falar, não sabem resolver aquele problema, não têm instrumentos para resolver aquele problema. Ou no bairro da Boa Vista, onde os mediadores culturais que existiam desapareceram, porque não lhes renovaram os contratos. E o bairro mais complicado de Lisboa hoje não tem um corpo de mediadores culturais que resolvam os problemas, que são imensos. É a escola mais assaltada, mais vandalizada de Lisboa desde sempre. E não tem, neste momento, recursos. E a maior parte das escolas falta-lhe esta autonomia e faltam-lhe estes recursos básicos, mas não são recursos que custem dinheiro, são recursos que geram poupanças. E, portanto, o problema aqui, creio eu, que o mais grave deles todos é esta incompetência que nos governa. E esta incompetência que gera este desperdício. Eu gostaria só de deixar aqui duas notazinhas, porque assim, nós passamos por cima das coisas e nunca as aprofundamos. Nós constituímos agrupamentos de escolas, por exemplo, e em determinado momento percebemos que aqueles agrupamentos tinham sido feitos um bocadinho artificialmente, em alguns casos. É um martelo, exatamente. Mas percebemos também que tinha um potencial de crescimento dos professores, de crescimento, de compreensão da realidade, da compreensão do percurso escolar do aluno, de respeito pela sua transição de um sistema monodocente para um sistema polidocente, de um modo possível, que era possível encontrar aqui fórmulas para minorar estas desigualdades de partida.